E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um canal do... Canal não. Bem-vindos a mais um vídeo do canal T-Arts. Então galera, hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal. Eu coloquei no meu Instagram pra galera votar entre dois desenhos, duas séries de desenhos animados diferentes pra aparecer aqui no canal nesta semana. Inclusive, essa é uma das coisas legais de você me seguir no Instagram, que você pode votar em alguns desenhos, tanto em trabalhos quanto nos vídeos que podem aparecer aqui no canal. Então, siga o Instagram Thiago Pedrini. Aliás, eu sou o Thiago Pedrini e é o seguinte, a galera decidiu entre dois desenhos. Um era um desenho da década de 70 da Hanna-Barbera, que é o Falcão Azul e o Bionicão, que é um desenho bem popular e inclusive agora voltou para aquele filme novo do Scooby-Doo, que é Scooby o filme. Mas eu também coloquei como seria a minha versão do desenho das DC Super Hero Girls, que é um desenho bem infantil, mas que eu assisto direto com a minha irmãzinha, ela adora, e eu acho um desenho bem bacana também. Tem um roteiro bacana e engraçado, ou seja, se você tem filhas, filhos ou irmãos e irmãs, coloquem elas para assistir, que é um desenho muito bacana. E no caso, ele traz uma versão mais adolescente das personagens da DC. Mulher Maravilha, Supergirl, Batgirl, tá certo que a Supergirl e a Batgirl já meio que são adolescentes. Mas, enfim, ele traz essas versões dessas personagens. Eu queria dar a minha versão para elas, sabe? Como se fosse o meu estilo aplicado nesse desenho. Porque o estilo de desenho também é uma das coisas que eu mais gostei nessa série, quando eu comecei a assistir ela com a minha irmãzinha. É um estilo realmente bem bacana, assim, que usa muito das formas e é um estilo 2D muito legal. Mas eu queria dar a minha perspectiva de como seria a minha versão das personagens. Então, espero que vocês gostem e vamos começar o vídeo. Sendo assim, apresentando o time da esquerda para a direita, a gente tem a Lanterna Verde, uma das mais recentes criadas, a Lanterna Verde Latina Jéssica Cruz, a Mulher Maravilha, que dispensa apresentações, a Batgirl, ajudante do Batman, logo acima a gente tem a Abelha, do lado a gente tem a Supergirl, prima do Superman, e por último a gente tem a Zatanna, filha do herói Zatara, e uma parceira do Batman e membro da Liga da Justiça. Tá certo que essa não é uma das versões mais fiéis aos quadrinhos originais, mas é uma versão feita para apresentar as heroínas para um público jovem, novo, para garotas jovens, principalmente, para conhecer as personagens e as heroínas e para vender os produtos, claro. E afinal sempre se trata sobre isso. Mas uma das coisas que eu queria realmente fazer de importante é porque eu realmente gostei do desenho e da arte, sabe? Todo o formato das personagens, todo o estilo visual, eu acho realmente muito legal. Desde a utilização das cores até o estilo do humor, por exemplo, e eu queria acertar. Então eu fui estudar e peguei vários exemplos das personagens, de concept arts delas, para entender os formatos e para poder aplicar no meu estilo. Então antes do desenho eu fiz próprios concept arts para não ficar de qualquer jeito, né? Porque eu poderia só começar com o desenho inicial e, como vocês podem ver, no primeiro desenho tinha a Supergirl e a Abelha, depois a Zatanna e a Mulher Maravilha, e depois a Batgirl e a Lanterna Verde. Mas tudo com a intenção de aplicar meu estilo para ficar bem feito. Eu não queria deixar realmente nada desgarrado. Então eu até fiz os esboços dos desenhos originais e os meus desenhos no meu estilo do lado. E daí, para começar os desenhos, eu acho que a principal diferença dos que eu estava fazendo para esse esboço é que eu precisava compor uma cena e pensar como todas ficariam juntas. Exatamente, no caso eu primeiro pensei em uma coisa mais dinâmica, onde todos estariam numa pose voando ou em batalha, mas depois logo, assim que deu, eu mudei para uma pose mais tranquila, assim, em uma pose onde elas estariam observando a cidade de um prédio. Eu acho que fica bem legal, assim, né, elas como guardiãs da cidade, no caso, seria Metrópolis, né, que é a cidade onde elas ficam na série. Mas também, nesse esboço, eu acabei usando muito da linguagem visual de cada personagem, né? Já que cada personagem no desenho é bem trabalhado um estilo próprio. E como vocês podem ver também, eu tô usando os desenhos que eu tinha usado de base antes pra usar nas personagens. Tá certo que tem artistas que não gostam que você desenhe por cima, assim, né? Realmente é entendível. Só que no caso, como fui eu que fiz esses desenhos, então acho que não tem problema. Mas eu quis usar realmente a linguagem corporal de cada uma das personagens
pra identificar elas. Então, como vocês podem ver, a Supergirl, né, tá numa pose assim que ela indica força, já que ela é a mais casca grossa do grupo. A gente tem a Mulher Maravilha, que tá numa pose de líder com a mão na cintura, a Batgirl já querendo ir pra frente como alguém mais ousada, a Jessica Cruz lá no fundo como alguém um pouco mais delicada, mas que tá pronta pro combate, e a Zatanna, que é aquela pessoa que na animação gosta muito de moda, e tá lá de boa, assim, nessa pose bem estilosa mesmo. E como vocês podem ver, eu já comecei a fazer a line art em cima dos esboços. Ah, galera, um detalhe importante, se vocês separarem, a cor de cada personagem no esboço é diferente. Eu tinha feito um esboço base para apresentar poses originais, mas depois, para apresentar os detalhes, eu acabei usando justamente as cores delas para realçar cada uma das personagens e os detalhes. E daí agora eu já tô fazendo o processo de line art, que apesar de tem algumas artes nos desenhos digitais que você não usa linhas, mas como é meu estilo, é o meu trabalho, eu vou usar as linhas sim. Realmente, é porque tem estilos onde você faz como se fosse pintura em tela e você acaba não usando linhas, mas eu, nesse caso, eu vou usar sim, porque é ótimo para delimitar limites em um desenho onde tem muitos elementos, no caso, muitas personagens. Inclusive, né, claro que cada personagem tem uma cor diferente, um detalhe de roupa diferente, um estilo diferente, então eu gosto das linhas. Por exemplo, a Zatanna, ela é uma personagem que, né, mágica, com capa, varinha, e a Mulher Maravilha já é mais guerreira, com saiote de batalha e armadura nos ombros, então eu acho interessante. Ah, como vocês podem ver, eu já coloquei um desenho base, que é um desenho feito pelo brasileiro Gabriel Soares. E por que eu coloquei esse desenho aí? Porque eu queria usar de exemplo para as cores do fundo, já que nesse desenho são exatamente as cores que eu queria usar. Eu queria realmente dar esse destaque no fundo para ser como se fosse o nascer do sol. E daí, como vocês podem ver, eu já comecei a usar as cores bases nas personagens. Mas a minha intenção desse fundo é justamente porque ele pode ser um fundo no azul um pouco mais monótono, um azul realmente mais bonito, que serve de contraste justamente para as cores coloridas das personagens. Como vocês podem ver aí, já no começo da pintura base, esse fundo eu acho que ele é uma sacada muito boa, porque assim eu também posso usar o contraste do nascer do sol com as cores amareladas nele. Uma das coisas mais legais que eu fiz foi inclusive essas nuvens, que elas estão no azul também, mas no azul bem mais claro e bem mais forte e colorido, realçando as nuvens, mas eu na parte de baixo, como né, a luz do pôr do sol tá vindo de baixo para cima, do nosso ponto de perspectiva, eu acho que ficou bem legal as nuvens em um outro tom de azul e a gente consegue destacar a parte de baixo delas com o alaranjado. Inclusive agora eu queria mostrar a composição da cidade. Eu primeiro comecei a pensar na cidade como algo cinza, só que logo depois eu achei que não estava muito certo e eu refiz toda ela. Eu comecei a aplicar um pouco de azul mais claro e um sombreado mais roxo, e também começar a aplicar o laranja da luz do nascer do sol que eu queria representar. Assim a cidade ficou com uma perspectiva mais metálica, mas que eu acabei adorando demais. Apesar de não ser um desenho que, né, é pra você ficar dando zoom na cidade, acaba sendo um desenho mais simples, sem muitos detalhes, eu achei muito legal, ficou muito futurista em muitos quadrinhos. E como se a luz tudo estivesse refletindo no metal dos prédios, nos vidros dos prédios, e ficou realmente um cenário que eu gostei muito. Inclusive, se vocês separarem, tem um degradê interessante que o topo dos prédios é mais claro e ele vai descendo para uma parte mais escura. É tipo um easter eggzinho de alguma coisa minha, mas que eu acho um detalhe muito bacana nessa composição toda. É como se estivesse fora de foco e a parte mais escura fosse escurecendo toda. Como vocês podem ver, eu já comecei a aplicar um pouquinho as sombras base nas personagens. O que eu quero dizer com sombras base, não são sombras trabalhadas ainda, é realmente só uma camada de sombra pra eu ter uma noção de onde que vai ficar a sombra das personagens e pra daí eu já ir começando a trabalhar elas, né? Já começar a fazer o degradê, que como eu já fiz no desenho do Mega Man e eu já tô aplicando ali na capa da Zatanna, é justamente você fazer um degradê, é você pegar as duas tonalidades cores, no caso a mais escura, que é a sombra, e a mais clara, que é a cor base da personagem, e esfumaçando e pintando e suavizando as duas, para fazer uma transição bem suave, né? Já que elas não estão num momento muito escuro, onde a sombra não esteja muito forte, eu gosto de fazer esse degradezinho. Até em um momento onde esteja muito forte, é legal você fazer um degradê, só que menor, né? Porque daí acaba gerando um contraste mais brusco. Mas eu gosto de aplicar. E também vai ser muito interessante aplicar
nas diferentes roupas das personagens. Por exemplo, a Mulher Maravilha tem várias partes metálicas, vai ser interessante fazer o reflexo da luz ambiente nas partes metálicas do peitoral dela e do ombro. E a da Zatanna também. Como vocês podem ver, eu já tô aplicando na capa dela, na meia calça dela e até nos detalhes de couro da bota dela, né? Como vocês podem ver, ele tem um filetinho de reflexo, mas é porque o couro ele acaba tendo essa característica, né? Moças ou rapazes que estão assistindo, se vocês têm botas de couro preto, vocês vão reparar que quando ele fica lustroso e brilhante, ele tem como se fosse um reflexozinho. E daí também eu já começo a aplicar a luz ambiente na Mulher Maravilha. Como a Mulher Maravilha e as outras personagens que têm uma cor de pele diferente dos prédios, eu acabei não aplicando uma sombra muito roxa nesse começo. Eu acabei exatamente aplicando uma coisa mais alaranjada para fazer parte dessa cena da iluminação. Mas calma que mais pra frente eu vou colocar, claro, um pouquinho de azul nas bordas das sombras delas. Mas, por enquanto, agora eu já tô realçando todo o material da roupa delas. Como eu disse, é uma das coisas minhas favoritas de fazer e é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar. Eu até mencionei, acho que no desenho do Mega Man, os detalhes metálicos que eu gosto muito e eu tento aplicar em vários desenhos. E no caso, como o DC Super Hero Girls é um desenho bem 2D, bem simples, foi legal conseguir trazer mais profundidade, mais textura para esse desenho. Então foi legal conseguir fazer uma textura mais bacana para minha calça da Zatanna, foi legal fazer um negócio mais metálico para o peitoral da Mulher Maravilha. E também já começar a aplicar essas luzes mais alaranjadas. Como a luz do sol tá nascendo na borda ali, eu já tô fazendo esse contrastezinho, esse filetinho de luz que tá batendo no canto direito das personagens. No caso delas são do lado esquerdo, mas no nosso é o direito. Como vocês podem ver, eu aproveitei isso para realçar o cabelo delas. Olha da Mulher Maravilha e na Batgirl como tá sendo feito. Como é um desenho e ainda segue alguns padrões 2D, o cabelo das personagens acaba parecendo um bloco sólido, né? Mas eu aproveitei essa utilização da luz para fazer deixar os fios bem visíveis, né? Na luz você consegue ver algumas imperfeições no cabelo e que eu acho que fica bem legal. Eu já comecei a aplicar isso também na Supergirl, já comecei a pintar o lábio dela. É um costume que eu tinha antigamente, talvez hoje eu não tenho mais, mas eu gosto de fazer o lábio depois. Porque o lábio vai acabar influenciando em outras cores bases na pele, né? Já que é outro tom e eu acabo fazendo depois. Já aplicado também na Lanterna Jéssica Cruz, eu vou começar a fazer os efeitos, desde a luz verde do anel que tem que circular a Jéssica, ao cabelo brilhante da Zatanna e a luz da varinha dela. Por algum motivo, nessa animação, o cabelo da Zatanna envolve algum poder. E eu também já aproveitei, sombreei mais o prédio onde elas estão, já apliquei uma sombra mais roxa e uma luz mais forte batendo nele. Apesar de eu querer dar um tom mais de concreto, isso eu acho que realçou todo o desenho e assim a gente já parte para a arte final. E aí galera, gostou? Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado de ver eu aplicando o meu estilo sobre as personagens. Até porque uma das coisas que eu mais gosto de ver são diferentes artistas mostrando suas diferentes visões para personagens. E é aquele negócio, o estilo não é que tem um estilo certo e que tem um estilo errado, mas vários estilos são super interessantes e eu espero que o meu estilo tenha caído bem nas personagens. Então galera, para encerrar o vídeo eu só vou pedir para vocês curtirem e compartilhar. E também aquele que eu já tinha falado, seguir o meu Instagram, Thiago Pedrini, por que não? E falou galera, muito obrigado!